Fala, meus queridos, finalmente vamos falar sobre escolta pessoal. É aqui que o bicho pega, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. Então vamos conceituar primeiro, depois a gente vai falar sobre algumas características, algumas, algumas idiosincrasias muito importantes, depois a gente vai para os tipos de formação. Então, vamos lá. A escolta pessoal equivale a esse perímetro de segurança pessoal, que é o dispositivo mais interno, atuando sempre junto da nossa autoridade, né? No caso da segurança de autoridades governamentais, tal dispositivo é invariavelmente complementado por ações especializadas, né? Detecção de ameaças, varredura, a gente trabalha com inteligência também, né? E pelo perímetro de segurança, onde eu hoje atuo, né? Polícia Civil. A gente tem a Polícia Civil, a gente tem Polícia Federal, a gente tem PM, a gente pode ter PRF, a gente pode ter Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal, GCM, tanto faz, né? A escolta pessoal é o núcleo básico de todo esquema de segurança de dignitários, representa a última linha de defesa da pessoa protegida. O básico do básico do básico que a gente já conhece, que quem já estuda já entende. Aí a gente vai começar agora a pegar algumas regrinhas, idiosincrasias, coisas bem específicas, né? Primeira coisa, as formações têm que ser flexíveis? Com certeza. Vocês vão ver que eu vou mostrar muitas formações e vocês vão ver que tudo vai depender do contexto. As formações devem adaptar-se ao ambiente, como também à situação vivida. Não podem, pela sua rigidez, prejudicar a imagem, não pode prejudicar a imagem do dignitário e nem pelo seu relaxamento colocar em risco a vida do mesmo, né? A adequação do sistema de segurança ao estilo do protegido representa o amoldamento do serviço que deve atender a limites de razoabilidade. Então a gente sempre tem que se adequar ao estilo de vida do protegido, à situação em que está, mas obviamente a gente tem que sempre prezar pela segurança dele, né? Tem que ter uma cobertura corporal do nosso protegido, né? O corpo do dignitário tem que estar sempre resguardado pelo corpo de um agente de segurança ou por outra pessoa que faça parte da comitiva, servindo sempre de anteparo contra ameaças, especialmente quando a pessoa protegida estiver em locais que representam um risco, mesmo que remoto à sua integridade física ou mesmo moral. Então, o nosso trabalho é esse, né? É servir de cobertura, de escudo para o corpo do nosso dignitário. Tem que garantir também a preservação da imagem do dignitário. Os homens que participam dela tendem a adotar um comportamento mais discreto possível, a fim de não chamar a atenção para si. Eu já falei isso em outras aulas, né? Não dá para a gente chegar lá vestindo roupas que não se adequam ao local, tendo comportamentos também que não são recomendados, né? Pausa para tomar meu café. Ah, isso aqui tá maravilhoso, maravilhoso. Medidas recomendadas: evitar posicionamento que enquadre o agente no foco das teleobjetivas dos fotógrafos, ou seja, dentro das câmeras, né? Filmadores, de modo que a sua imagem não seja veiculada pela imprensa. Quem tem que ficar na frente das câmeras é o dignitário, né? Permanecer tranquilo e calado, agindo com rispidez, mas com firmeza, evitando qualquer atrito com a população, a imprensa e as autoridades. Aqui a gente não está falando daquele segurança bruto, musculoso, aquele cara corpulento. Não, não é isso aqui não. A pessoa tem que ser o quê? Tem que ser sempre muito coesa, muito quieta, tem que ser calma, mas na hora que ela tem que tratar com alguma possível ameaça, ela vai ter que ser ríspida em algum momento, né? Ter um comportamento social condizente com a função, portando-se educadamente, atendendo solicitações com deferência e objetividade, recatar-se nas recepções de outros ambientes sociais, aí, óbvio, né? Não fumar ou ingerir bebidas alcoólicas quando de serviço. Alimentar-se discretamente fora do ambiente que estiver o dignitário protegido, por óbvio, né, gurizada? Pô, o cara tá lá, tá dentro do jantar e tá tirando uma barrinha de cereal. Não, não é assim que funciona, né? Trajar-se de forma condizente com o local e com a natureza do evento, com vestimentas sóbrias, de modo a não chamar a atenção para sua pessoa. Cuidar da aparência pessoal, mantendo-se um aspecto asseado, de limpeza, né? Tem que haver sempre uma observação constante das imediações, do local por onde o dignitário está passando, maior ênfase em pessoas que, pela proximidade, podem causar qualquer tipo de perturbação, aquelas pessoas que conseguem chegar mais próximo do dignitário, seja por ser um fã que ele está atendendo, seja por ser alguém com quem ele trabalha, mas é uma pessoa que pode sim causar algum problema. Observação das instalações próximas, né, que ofereçam qualquer tipo de vantagem a um possível agressor, instalações que estejam a um nível acima, por exemplo, do que vocês estão, que eles tenham uma visão melhor. Os agentes atuam com seus sentidos voltados permanentemente a situações e pessoas circunvizinhas, sempre olhando em volta.
A proteção estabelecida de modo que haja, através dos seus integrantes, uma amplitude de visualização, que a gente já falou isso aqui, que possibilite apoio mútuo entre os agentes de segurança. Eu vou ver a tua retaguarda, tu vai ver a minha retaguarda, a gente vai estar sempre olhando em volta. Tranquilo? Tranquilo, né? Distâncias e intervalos corretos. A gente não estabelece distâncias e intervalos fixos, pois cada ocasião imporá o distanciamento ideal. Serão corretas as distâncias e intervalos que atendam às demais regras para as escoltas. Então a gente não tem, não pode ter uma questão em prova, por exemplo, dizendo a distância correta, não tem como ter isso aí não. O posicionamento das distâncias entre agentes e entre esses e dignitários são determinados pela localização do público, da imprensa, do local do evento e principalmente o grau de risco ou ameaça que está sujeito a esse dignitário. Os agentes se posicionam a uma distância em que possam atuar junto ao dignitário em caso de necessidade, sendo que a manutenção do acesso ao dignitário deve ser uma preocupação permanente, ou seja, quem é que vai ter acesso ao dignitário? Como nós vamos ter acesso ao dignitário? Tem que ser sempre de forma fácil e fluida. Tranquilo? A partir daí a gente começa. A gente tem que sempre que imaginar, pô, a gente já foi lá do início do planejamento, já vimos os tipos de itinerário, características, né? A gente viu as fases do planejamento. A gente está chegando aqui agora, então a gente está executando a nossa missão. Então vamos fingir que a gente está então agora primeiro com uma escolta básica de um agente, conhecido como escolta solitária ou formação solo, e a gente só tem um mosca. O mosca é, eu quero que vocês imaginem. Imagina que vocês estão deitados para dormir e tem aquela mosca enchendo o saco de vocês no ouvido. Ela não desgruda da gente. O mosca é o cara que não desgruda do dignitário. Então, quando tem apenas um agente, ele vai ser o mosca. O agente fica à distância de um braço do protegido, permanecendo sempre que possível atrás e à direita do mesmo, voltando sua atenção para todas as direções. O agente de segurança deve ir à frente do protegido quando tiver que transpor multidões compactas e não haja condições de transpô-la naturalmente. Então ele se desloca na frente para abrir caminho. O agente de segurança deve adiantar-se e passar à frente quando o protegido necessitar transpor uma porta, porque é exatamente para ele ver se não tem algum perigo na frente e se alguém for ter que levar um tiro antes, vai ter que ser ele, né? Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Permanecendo sempre que possível atrás e à direita do mesmo. Vamos imaginar. Eu sou destro. Então, se eu tiver que sacar minha arma, o que, que eu vou fazer? O meu dignitário na minha frente, para mim, ele tá à minha esquerda, na frente à esquerda. Então, com a minha mão fraca, eu posso pegar, colocar a mão nele, abaixar ele, sacar a arma ao mesmo tempo, né? Tirar, botar para trás de mim e posso engajar na ameaça. Confere ou não confere? Imagina agora que eu sou canhoto. Eu sou canhoto. O que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, com a minha mão direita, tirar ele e eu vou ter que sacar com a minha mão esquerda. Confere ou não confere? É isso aí. E aí tem o nosso probleminha. Nosso probleminha é, eu coloquei aqui sempre que possível atrás e à direita, porque dependendo da ocasião, não faz sentido. Se eu for canhoto e eu estiver atrás à direita, quando eu for sacar a arma, olha como é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que empurrar ele com a minha mão direita, eu vou ter que sacar com a esquerda, a minha arma pode varar, sombrear, que a gente fala, o meu dignitário vai me sombrear, é uma posição muito ruim. Então é melhor que eu fique atrás e à esquerda do dignitário, eu sendo um mosca canhoto. Ah, professor, então quer dizer que realmente não é 100% rígido, tem essa flexibilidade? Tem. É possível isso acontecer. Eu quero que vocês entendam isso, tá? A regra é atrás à direita, como regra. Escolta com 2 agentes. Por ser uma equipe pequena ainda, os agentes devem manter-se entrosados, conservar o olhar sobre o parceiro e o protegido, que foi aquilo que eu falei, né? E eu tô sempre vigiando a retaguarda, tu sempre que possível vigia a minha retaguarda e assim por diante. E a miúde olhar para trás e para os lados, como forma de ampliar o campo de visualização e detectar ameaças que possam surgir fora dessa perspectiva visual. Ainda tá difícil aqui, ainda tá complicado, né? São 2 pessoas apenas. Ambos deverão preferencialmente manter-se atrás do protegido, um à esquerda e o outro à direita. Mas vocês vão ver que a gente tem outros tipos de formações. Aqui é só uma ideia básica, porque dependendo do ambiente, os 2 atrás não faz sentido. Todos os agentes devem, sempre que necessário, proporcionar cobertura corporal do protegido, utilizando o próprio corpo como anteparo entre ele e a ameaça. Já sabemos disso. O agente que estiver à frente da formação deve preferencialmente manter-se ligeiramente à esquerda do dignitário, preservando o quê? O lado do coração.
Então, se alguém for ficar à frente, imagina que a gente tem então uma escolta em que eu estou atrás como mosca e eu vou ter uma pessoa que vai ficar à frente, a gente que vai ficar à frente do dignitário. Ele não vai, a ideia é que ele não fique nem na frente, exatamente na frente, nem à frente à direita, mas sim à frente à esquerda, para preservar o lado do coração, caso ele vá receber um tiro. Deve olhar frequentemente por de cima do ombro para certificar quanto à posição do dignitário. O agente que estiver atrás à direita deverá adotar a posição de mosca, permanecendo mais ou menos um braço de distância protegido, tendo a preocupação de observar também por cima do ombro as condições de segurança da sua própria retaguarda. Estão entendendo o raciocínio lógico, né? E a gente começa com alguns probleminhas que a doutrina traz. Quando o dignitário vai transpor uma porta ou penetrar uma multidão, o agente de segurança da esquerda deve adiantar-se e passar à frente da autoridade, observando e avaliando as possibilidades de ameaça e existência de risco. No caso de multidões, deve abrir caminho. Então, eu tenho a nossa autoridade aqui, eu tenho da esquerda e eu tenho da direita atrás, que é o mosca. Esse é o mosca. Aí tá caminhando pra cá. Aqui é uma porta. Esse cara aqui que ele vai passar à frente. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui atrás. Ele vai passar à frente. Aí ele vai vir aqui pra frente. E ele é o primeiro cara que passa. Por quê? Porque o mosca, ele não pode mudar de posição nesse caso. Quando ocorrer de protegido deter-se em algum ponto do itinerário, o agente de segurança posicionado à esquerda deslocar-se à frente do dignitário e voltar-se para ele. Por quê? Agora parou e eu vou ficar olhando para o dignitário exatamente para ver o que não vem na retaguarda dele. Eu que estou atrás dele como mosca, eu fico atrás dele e eu fico o quê? Posicionado para não ver o que vem da frente do dignitário e para ver a retaguarda do meu colega. É exatamente o que a gente fala aqui. Deu para entender o raciocínio lógico? Não se deve olhar fixamente para o protegido, mas sim à sua volta, né? Do protegido não vai vir problema, vai vir problema da vizinhança, né? Escolta com 3 agentes, agora o negócio começa a ficar bruto. Um deverá estar atrás e à direita, e os outros distribuídos, um de cada lado do dignitário, modificando esse dispositivo de acordo com o ambiente. O agente que estiver atrás à direita é o mosca. Confere, permanecendo mais ou menos um braço, etc. Não se deve olhar fixamente para o protegido, mas sim à sua volta. Todos os agentes devem sempre necessário proporcionar cobertura corporal, utilizando o próprio corpo como anteparo entre ele e a ameaça. Tudo que a gente já viu, né? Vamos lá agora. Presta bem atenção. Quando o dignitário vai transpor uma porta ou uma multidão, professor, eu já sei, o da esquerda passa à frente. Não. O da direita agora vai passar à frente. Porra, professor, quando achei que tivesse entendido, né? Qual que é o raciocínio lógico? Pensem comigo. Dignitário é esse aqui. Confere? Eu tenho um mosca. Eu tenho uma esquerda e eu tenho uma direita. A gente está indo para frente. Confere? Se esse cara vier para frente, para transpor a porta, o que vai acontecer? Todo esse flanco aqui vai ficar desprotegido. É ou não é verdade? Agora imagina que agora o da direita que vai para frente. O da direita veio para frente. O que a gente tem aqui agora? A gente tem essa partezinha, esse flanco aqui, sendo protegido por quem? Pelo próprio mosca. Inclusive, o nosso agente da direita que passou, ele vai ficar sempre olhando para trás também para proteger o flanco. Então, é muito mais seguro a gente pegar o da direita e jogar para frente, porque o mosca ele já está atrás e à direita. Entenderam o raciocínio lógico? É por causa disso. É só por causa disso, sempre para manter a segurança. O agente da esquerda deve atrasar e ficar atrás ligeiramente à esquerda. É isso. Quando ocorrer de protegido estacionar, os agentes devem voltar-se para ele. Todos os campos possíveis de observação devem ser cobertos. A retaguarda de cada agente deve estar sendo coberta visualmente para o outro, que foi aquilo que eu falei, né? Um para, fica olhando, olha para o dignitário para trás dele, o outro que fica atrás fica olhando, olha para frente e olha para a retaguarda do colega. Escolta com 4 agentes. Um deverá estar atrás à direita, um à frente e um de cada lado. Já vou desenhar aqui só para vocês verem, quando a gente faz atrás à direita, um à frente e um de cada lado. Essa é muito comum como formação losango, né? Mas essa formação aqui, a partir de 4 agentes, tem uma flexibilidade muito grande de formações, tá? A gente está indo aqui para frente. Ó, variações, formação em forma de quadrado para espaços médios, né? Então a gente tem quadrado,
quadrado, né? Cristal para saída de aposentos e escadas, circular para grandes espaços. A circular a gente vai utilizar muito mais. Eu gosto de utilizar, e eu trouxe para vocês, quando a gente tem muitos agentes. Quando a gente tem muitos agentes, 5, 6, 7 agentes. Cunha invertida ou V aberto, utilizada quando a frente para onde se desloca o dignitário acha-se protegida, né? Então a gente está falando de um V, o dignitário está aqui, a gente vai para cá, está protegida, né? Logo, a retaguarda é que está desprotegida, tem que proteger aqui. O dispositivo chama menos atenção e favorece a imagem frente às câmeras, né? Ou seja, a gente consegue olhar diretamente o protegido. Eu vou depois mostrar para vocês cada peculiaridade de cada uma. Quando o dignitário vai transpor uma porta ou penetrar uma multidão, um dos agentes deve sempre adiantar-se e passar à frente. Agora não tem problema nenhum, é só escolher qual que vai à frente. Obviamente, se a gente já tem um agente à frente, é ele que vai. Deve avaliar a possibilidade de risco para somente depois do protegido transpor tais obstáculos em segurança. Os agentes, aí de novo, quando ele estacionar, os agentes voltam-se para ele, todos os campos possíveis de observação devem estar cobertos e cada retaguarda de cada agente deve ser coberta visualmente pelo outro. Quando o dignitário deter-se em algum ponto do itinerário, os elementos de segurança devem voltar-se para ele, fazendo com que todos os campos possíveis de observação em torno dele sejam cobertos. Benesse do posicionamento voltado para o dignitário, facilita o trabalho, faz com que a retaguarda de cada agente esteja sendo coberta pelo outro e facilita a comunicação visual por gestos, prontação em caso de ataques contra o dignitário. Eu acho que a essa altura do campeonato vocês já estão bisurados, não estão? Vamos lá. Escolta com 5 agentes. 2 deverão estar atrás, um à esquerda, um à direita e outro à frente. Aqui tem um mosca e aqui eu vou ter mais um agente. Pronto, eu gosto de deixar assim a losango e aqui ficaria o mosca. Aqui é o nosso dignitário, que a gente está indo para frente. O agente que estiver atrás e à direita vai ser o mosca. Os outros se distribuem conforme a necessidade. A gente já sabe que a gente pode modificar, né? Todas as formações são adaptáveis às circunstâncias. Os agentes devem estar preparados para mudar de posições quando houver mudança de direção. Então, agora, se eu tiver que ir para cá, por exemplo, já mudou tudo. Não mudou tudo? Então, muda. E esse agora vira um mosca. E assim por diante. Entenderam o raciocínio lógico? Sem que haja restrições nos movimentos do protegido. Tranquilo, né? Agora a gente vai começar a deixar mais complexo ainda. Questãozinha de prova, hein? Questãozinha de prova isso aqui. Formações e estratégias de posicionamento. Circunstâncias relevantes para a gente escolher a formação, para a gente saber como é que vai ser essa cápsula de segurança. Análise do local, grande, pequeno, médio ou grande ambiente. Informações obtidas sobre o evento. Nível de segurança exigido e quantidade de agentes envolvidos. Apoio fornecido, extensão do deslocamento a pé, tipo do público envolvido, participação da imprensa. Tudo isso aqui a gente tem que levar em consideração para analisar qual que é a melhor formação e quais são as formações possíveis, quais as hipóteses de mudança de formação. Já tem que estar tudo delineado, tem que estar tudo preparado e treinado. E aí eu trago para vocês aqui, acho que de uma forma mais didática possível, tudo que eu consigo pensar aqui em formações. Eu trouxe 20 formações distintas, 20. Pensando em 2 agentes, um ponto, lado a lado, 3 agentes, e aí vários tipos, e 4 ou mais agentes. Entenderam o raciocínio lógico? Eu trouxe muita formação aqui para vocês possíveis. Tudo depende do contexto. Então a gente vai aos pouquinhos aqui. O homem-ponta com 2 agentes. O agente assume a figura do homem-ponta mais à frente, o outro será o mosca atrás e à direita da autoridade. Então a gente tem que entender que isso aqui ocorre quando os nossos flancos estiverem protegidos, porque aqui eu não estou protegendo os flancos, eu estou protegendo a frente e a retaguarda. Confere? Confere. Esse homem-ponta ele pode estar um pouquinho à esquerda, tranquilamente. Tranquilamente. O homem-ponta, em regra, ele vai realmente ficar um pouquinho à esquerda exatamente para defender, proteger o coração da autoridade. Lado a lado, um agente se põe do lado esquerdo e o outro lado direito. O outro se posiciona do lado direito, né? Caso seja necessário, o agente que está do lado direito poderá assumir a função de mosca. Poderá e irá assumir a função de mosca, né? E quando a gente for ter que passar, se deter em algum lugar, tem que abrir uma porta, quem está do lado esquerdo vai para frente, o cara que está do lado direito assume a função de mosca e segue toda aquela regrinha, aquele procedimento que a gente já viu. Professor, de novo, se aqui a frente está livre, quer dizer que a frente do nosso dignitário está protegida. A retaguarda também que está livre está protegida. É assim, são os flancos que estão desprotegidos. Esse é o raciocínio lógico sempre.
lado a lado, com mosca a partir de 3 agentes agora. Um agente do lado, outro do lado esquerdo, do lado direito, a gente vai ter o mosca aqui. O terceiro sem esse cara aqui, esse cara aqui é o mosca, ó. Pronto, acabou. A frente está protegida. E o resto está desprotegido. Flancos desprotegidos e retaguarda desprotegida. Tá vendo que essa setinha é sempre para ver onde cada agente vai se posicionar, para onde cada agente vai ficar olhando, porque a gente tem ainda uma formação com 3 agentes. A partir de 4, 5 agentes fica mais fácil da gente manter o foco em outros lugares. Em linha frontal com 3 agentes, sem pensar no mosca aqui atrás, a retaguarda encontra-se protegida, o deslocamento for em via protegida pelos flancos também, que a gente não precisa proteger nem os flancos, nem a retaguarda. A frente da autoridade deve ser protegida. Então o mosca ele vai sair daqui, ele vai vir para frente. Em linha a retaguarda com 3 agentes. Agora o contrário, a frente está protegida, os flancos protegidos, mas tem a retaguarda está desprotegida, tem algum tipo de ameaça. Tranquilo? Em cunha, né? Lembrem de uma cunha. Lembrem de uma cunha em cima de uma mesa. Aqui está a mesa. Como é que fica uma cunha em cima da mesa? Isso aqui, né? Pronto, tá aqui, ó. Cunha. Pronto, então os 3 aqui. A frente precisa ser protegida, os flancos precisam ser protegidos, mas a retaguarda está protegida, porque não tem ninguém aqui. Esse cara vai assumir a função de mosca. Em V ou cunha aberta agora, né? Agora a gente pegou essa cunha em cima da mesa e fez o que? A gente virou ela. E aí parece um V. A frente está protegida, os flancos precisam ser protegidos e a retaguarda não está protegida, precisa ser protegida também. Esse cara vai assumir a função de mosca. Entenderam o raciocínio lógico? Qual que é o tipo de segurança? Tudo depende. Formação diamante, muito utilizado isso aqui em curso de formação de vigilante patrimonial e de segurança pessoal de very important people. Usado em ambientes confinados ou quando o deslocamento ocorrer através de espaço aglomerados. Os agentes devem manter uma distância homogênea em relação à autoridade, de maneira a protegê-la em bloco e com cobertura em todas as direções. Aqui é quando eu preciso cobrir todas as direções, mas eu tenho apenas 3 pessoas. Esse é o raciocínio lógico. Então, essa parece a melhor formação para utilizar, porque em regra a gente precisaria de mais pessoas, né? Mas aqui não tem. Todas as direções precisam ser cobertas e a gente tem apenas 3 agentes. Por que a gente trabalha muito com isso aqui na prática? Porque geralmente a gente vai ter 3 agentes na prática mesmo, 2 ou 3 agentes. E esse cara vai assumir a função de mosca. Formação em L. Professor, ó, eu vou fazer em L, depois eu vou fazer em L invertido. Modificado, que a gente chama, né? Ou invertido. Por que que esse aqui que parece mais o L é o modificado e esse aqui que não parece o L, ele é a regra? Porque vocês têm que ver que as formações, elas são vistas de frente, a gente tá vindo de trás, né? Quem tá vendo de frente a formação vê um L mesmo, vê um L certinho, assim, em volta do dignitário. V2 aqui, o mosca atrás e o dignitário aqui. Entenderam a raciocínio lógico? É por causa disso. Já me perguntaram. Trata-se de uma variação da posição de diamante. Aqui a frente da nossa autoridade está desprotegida. Lembrando que sempre devemos manter a posição do mosca de certa forma rígida. Isto é, sempre haverá um mosca. Tranquilo? E o L modificado é invertido. Nesse caso, a retaguarda está mais desprotegida. Os outros apontamentos do L servem para esta formação. Deu para entender o raciocínio lógico, né? Eu acho que agora vocês estão fazendo assim, então quer dizer que o bizu é só fazer esse raciocínio lógico aí, não tem que ficar gravando, não, porque eu não gravo como é que é o losango, eu não gravo como é que é o L, não. Agora vocês estão entendendo, né? A formação em losango com 4 ou mais, agora são todas com 4 ou mais agentes. Permite proteção 360, né, para frente, para os flancos ou para a retaguarda. Possui grande flexibilidade para mudança de direção e proporciona melhor segurança aproximada que a gente fala. Exatamente para ter essa proteção 360, ter bastante agentes e ter essa flexibilidade. Mosca é esse cara aqui. Em círculo. Olha como é que eu resolvi trazer. Eu resolvi trazer com 6 pessoas, por exemplo, para a gente fechar esse círculo. Opa.
Viajei aqui na maionese. Para a gente fechar esse círculo. Dá para ser feito com 4 pessoas? Dá. Só que com 4 pessoas, com 4 agentes, parece muita formação em caixa, que é a quadrado que a gente vai ver depois, e aí vocês ficam meio que perdidos, né? Então, didaticamente, eu trouxe com mais pessoas para vocês verem. E aí são os mesmos apontamentos da losango. Tranquilo? Porque é simplesmente modificar, são modificações. Olha em caixa ou quadrado, mesmos apontamentos também, mesma coisa, tudo depende do ambiente. Então, se aqui eu tenho uma pessoa na frente, quer dizer que a minha frente ela não está tão desprotegida quanto aqui. Aqui eu tenho mais, não tem na frente? Pô, então a frente e a retaguarda está mais desprotegida e os flancos estão mais protegidos. Por isso que eu deixo eles mais abertos. Entenderam o raciocínio lógico? O raciocínio lógico é isso, tudo depende da ocasião. Triângulo, essa aqui é legal demais. Quando a frente está muito desprotegida e eu tenho mais um agente, eu não tenho apenas 3, eu tenho mais um, joga esse cara de mosca. Tá vendo? E bem atrás dela, bem juntinho dela. Aqui a gente tem provavelmente muita gente, uma aglomeração de pessoas. A frente está muito desprotegida e a gente tem que fazer exatamente essa linha para romper logo e chegar no carro do dignitário, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem essa diferença aqui com a linha frontal. A linha frontal é a mesma coisa, só que o que acontece? Aqui eu tenho uma flexibilidade maior do mosca. O mosca, a gente consegue deixar o mosca na posição original dele mesmo. Aqui atrás ele tem que ficar exatamente atrás do dignitário. É só isso, a gente só muda o nome. Tranquilo? Linha retaguarda agora. A mesma coisa. Frente protegida. Frente protegida, a gente tem a retaguarda desprotegida. A gente tem os flancos, ó, flancos. Não, os flancos não. Não, aqui ficou errado. O flanco ele tem que estar protegido aqui. Se ele estiver desprotegido, ele vai ficar para frente, tá vendo? Aqui ficou errado. O agente desloca-se à frente, né? E do lado direito da autoridade. E aí, em L com 4 ou mais pessoas, aqui é uma outra forma, são tudo variações, tá? Mesmo apontamento de L com 3 agentes. Aqui que a gente tem 4, a gente preferiu fazer em L. A gente vai ter o nosso dignitário, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, teoricamente, para mim, uma frente protegida e a gente vai ter esse flanco aqui desprotegido. Esse flanco tem que estar protegido. A retaguarda ela tem que estar desprotegida, a gente então tem que proteger ela, entenderam? E a mesma coisa no L modificada, a mesma coisa, só que agora a gente tem a frente protegida e o flanco esquerdo protegido. O flanco direito e a retaguarda estão desprotegidos. Entenderam o raciocínio lógico? Entenderam, né? Em V, agora com 4 agentes. Esquece esse cara aqui, vocês vão ver exatamente a formação em V. Um do lado esquerdo, um do lado direito e um atrás. E aí, quando tem mais pessoas, esse cara aqui assume a função de mosca. Pronto. Só colocar mais um pro mosca. Mesmos apontamentos do V. Pegaram o bizu e incunha a mesma coisa. Esquece esse cara. Incunha do lado esquerdo, do lado direito e um à frente. Quando a gente tem 4 agentes, a gente pode deixar esse cara como a função de mosca. Eu acho que agora vocês pegaram bem, né? Então, vamos fazer umas questõezinhas para vocês verem como é que funciona na prática. A questãozinha do CESP MPU 2010, que diz respeito às atividades relacionadas com a segurança de dignitários, julgue os itens subsequentes. No que se refere a escolta a pé, o tipo de escolta que proporciona melhor segurança aproximada é representado por uma formação em losango em torno da autoridade, sendo o agente posicionado à frente, um do lado esquerdo, um do lado direito e um à retaguarda. Tá perfeito? Tem que estar perfeito, né? Foi exatamente o que eu falei para vocês, não tem problema nenhum. E a gente tem ali possibilidades, modificações dessa em losango aí. A gente tem caixa. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. O L não deixa de ser uma variação, só que aqui o L não proporciona a melhor proteção. Por quê? Porque eu não estou cobrindo todas as... Eu não estou cobrindo os flancos e não estou cobrindo a frente, né? Então tem que ter cuidado. Quando eu preciso cobrir todas as posições, aí o melhor é o losango. A caixa, dependendo, né? Tudo depende para onde que eu estou indo, o que eu quero quebrar, né? De barreira. Mas a losango sempre vai aparecer como a melhor.
Em uma cerimônia na qual uma autoridade governamental comparece para a inauguração de obras de infraestrutura vinculadas ao sistema de transporte metroviário, tanto faz, o dispositivo de formação de escolta a pé é adotado pelos agentes de segurança que melhor favorece a imagem da autoridade. É isso que a gente quer. Qual que melhor favorece a imagem da autoridade? A autoridade aqui. A gente deixa esses caras aqui. Um exemplo, né? Com 5 agentes. O que parece aqui? Parece um V. Não parece um V? Pronto. Letra C, formação em V. Entenderam? Pronto, pronto, pronto. Na formação em losango, utiliza-se um número mínimo de 5 agentes. Não, é um número mínimo de 4 agentes. Losango são 4 no mínimo, não dá para fazer. Pode ter 5 e esse cara ser o mosca? Pode. Mas não é o mínimo. O mínimo são 4. Professor, estou começando a acertar tudo. Tava difícil antes, agora está no padrão, exatamente. Na formação em losango, o mosca se posiciona à direita da pessoa que está sendo protegida. Professor, tá certo. Vamos deixar aqui, ó, atrás e à direita. Esse é o mosca. Quem que tá à direita aqui? É esse cara aqui. É esse ala aqui. Cadê? Aqui eu tô um ponto. Aqui é o ponta. Aqui é o ala direita. Aqui é o ala esquerda. E aqui eu tenho o rabo que a gente fala. Ponta. Ala direita. Ala esquerda. E rabo. É rabo o nome dele? É rabo. O cara que fica atrás é o rabo. Nesse caso, assume a função de mosca. Então, mosca é à direita? Sim, mas é atrás também. Quem está à direita é o ala direita. Então está errado, 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 errado. Entendeu como é que pega? Chatinho, né? Essa que eu acho chatinho. Ó, finalizamos. Meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido bem todas essas formações distintas, tudo que pode acontecer, todo tipo de formação possível eu trouxe. Espero que vocês estejam destruindo a banca e evoluindo muito. Valeu!